Olá, amigo internauta. A gente começa agora mais uma entrevista do programa DS Entrevista. O convidado de hoje é o delegado titular de Poá, Eliardo Amoroso. Doutor, prazer ter o senhor aqui na redação aqui do Diário de Suzano, né? O senhor, até começar aí a nosso bate-papo, doutor, que o senhor se apresentasse, porque querendo ou não, o senhor agora é um delegado titular, é um delegado novo, né? Muitas pessoas ainda, por exemplo, algumas cidades ainda não reconhecem, o senhor vê espontaneamente, querendo ou não, teve já alguns casos de repercussão. Que o senhor se apresentasse aí para os nossos eleitores. Marcos, boa tarde. Prazer é meu de estar aqui em revê-lo novamente. Cheguei em Itaquá em 2009, né? Até 2016 eu trabalhava no plantão e a partir de 2016 eu passei a exercer o cargo de assistente na Delegacia Central de Itaquaquecetuba. Em 2017 eu fui titular do primeiro DP de Itaquaquecetuba e quando foi em janeiro agora, do corrente ano, eu assumi a titularidade da Delegacia de Poá. Doutor, nesse tempo aí, o senhor tem praticamente mais de 10 anos, 10, 11 anos aproximadamente. De polícia civil. O senhor já viu N fatos, mas recentemente, vamos dizer assim, que crimes, né, agora mais graves, ocorreram, que até acabou que o senhor solucionou praticamente um dos crimes aí que chocou a população aqui da região e também, né, do país, que foi até o latrocínio, né, o esquartejamento de uma família inteira. Queria que o senhor pudesse contar pelo menos um enredo, né, como que foi esse trabalho, querendo ou não, foi um trabalho difícil, como que foi? Dia 9 de janeiro deste ano, chegou pra gente, uma família havia sido encontrada esquartejada numa casa em Itaquaquecetuba. Era um casal e o filho, de 9 anos. A investigação começou. No mesmo dia, nós conseguimos prender 2 suspeitos, tá? E um terceiro, ele estava foragido. Conseguimos a prisão dele, ficou um bom tempo foragido, e quando foi dias atrás, um tempo atrás, ele foi detido na Bolívia. Por quê? Todos os autores, bem como as vítimas, são de origem bolivianas, né? E há todo um contexto. Esse que foi preso na Bolívia e recentemente, mediante o processo de extradição, um processo cauteloso, demorado, mas houve o desfecho com a entrega desse terceiro que estava preso na Bolívia para as autoridades brasileiras. Ele foi extraditado. Enfim, o contexto é o seguinte: eles trabalhavam juntos, né, para essa família que foi morta. Tudo leva a crer que houve um desentendimento de trabalho. O fato é que esse que foi preso na Bolívia, ele confessou, né, e que matou esse casal no dia 24 de dezembro. No dia 23 de dezembro. A criança, ele matou dia 25 de dezembro. E tem algumas peculiaridades desse caso que só quem estava no local para saber. Quando nós fomos lá em São Paulo, porque a morte ocorreu na casa lá em São Paulo, e os corpos foram trazidos para Itaquaquecetuba, onde foram encontrados. Lá em São Paulo, quando foi feito o exame pericial, num dos cômodos, quando foi feito aquele exame, né, com reagente luminol, muito sangue, né, muitos vestígios, enfim. E tinha lá um calendário com a letra de criança, marcando o dia 25 de dezembro, né? Nossa. Então, provavelmente era a letra daquele menino que marcou lá dia 25 de dezembro, festa comemorativa e tal, e quem diria, né, que dia 25 foi o dia que ele foi tirado da vida dele de forma covarde. O que estava ao nosso alcance foi feito, né, de deixar levar à justiça, deixar à disposição da justiça os suspeitos. Infelizmente a gente não tem poder de trazer a vida deles de volta, mas foi um caso é um caso bem emblemático, bem chocante, bem covarde. Talvez esse seja, aqui eu digo, no trabalho policial do senhor aí, como titular, seja um dos casos mais, talvez um destaque da carreira do senhor. Sim. Porque envolveu também a questão da cooperação com outro país, que vocês tiveram que quebrar a barreira do próprio idioma para poder levar à justiça, né? Dar uma resposta para a sociedade, principalmente aqui da região, que o pessoal está cansado de crimes violentos, principalmente, né? Tem essa questão também? Esse caso, Marcos, foi bem complexo, e assim, houve um trabalho conjunto entre Poder Judiciário de Itaquá,
Poder Judiciário de São Paulo, Ministério Público de Itacoaxetuba, a perícia, né? Toda a nossa equipe, os policiais civis, a imprensa por vários dias ficaram lá na delegacia, né? Acompanhando, e sempre um coleguismo, uma colaboração absurda. E houve sim esse instituto jurídico, né? A Cooperação Jurídica Internacional, que é um instituto jurídico, onde iniciou-se, deflagrou-se um processo de extradição para que, nos termos da lei, ele, preso lá na Bolívia, fosse entregue para as autoridades brasileiras e para que aqui responda como se brasileiro fosse pelos seus atos. Doutor, já tem um tempo aí que o senhor está à frente, já praticamente quase um ano, posso dizer assim, alguns meses, né, uns 10 meses à frente da delegacia de Poá? Não, eu assumi 25 de janeiro, agora 2019. Então vai, 5 meses. Isso. Nesses 5 meses o senhor já conseguiu até uma meta, estipulou uma meta de crimes que queira resolver na cidade, principalmente Poá, porque Poá tem a questão de muitos golpistas acabam utilizando do benefício da cidade de se angariar bastante recursos do ISS, né? E acabam utilizando toda essa operação para desviar dinheiro da população. Vocês conseguiram traçar uma meta? Tem tido bons resultados nesse tempo, por mais que seja 5 meses? Como que está sendo essa investigação até para fechar talvez um grande grupo de quadrilhas, né, de estelionatários? Tá. Em relação a esse crime patrimonial, estelionato, que a incidência é muito grande, em específico no município de Poá, logo que nós assumimos, né, fizemos um levantamento. Quando foi no feriado, aniversário da cidade, nós, diante desse trabalho de investigação, enfim, a probabilidade desse grupo que estava sendo monitorado atuar na cidade, naquele dia específico, era muito grande. Porque na cabeça deles, né, a segurança, pelo fato de ser... Estava mais tranquilo na cabeça deles. E aí, quando foi nessa data, né, houve um trabalho de investigação, uma campanha, e conseguiu-se, né, prender 2 indivíduos por esse crime, e depois, no desenrolar da investigação, crimes que abrangiam outros estados, né, danos ao patrimônio de clientes, dos bancos, inclusive em outros estados. Então conseguimos prender em específico essa quadrilha. E outros trabalhos paralelos continuam, né? Um dos objetivos e uma das metas é justamente atuar nesse tipo de crime. Tem tido resultados. E hoje, por exemplo, nós tivemos conhecimento que em relação ao tráfico de drogas em Poá, houve um aumento de 20% em prisões e apreensões de drogas, referente ao tráfico de drogas. Então, são objetivos que foram traçados e a gente mantendo o foco para conseguir alcançá-los o mais possível. Há outras metas, por exemplo, na cidade, como talvez solucionar determinadas áreas, como tem a questão da divisa, o crime geralmente acaba sendo maior, né? Criminosos saem de uma cidade, vão para Poá para roubar nessas divisas, veículos, motos e etc. O senhor tem, junto com o setor de investigações da delegacia, estipulado, falou, gente, nesse mês a gente vai tentar focar um pouco mais nessa questão para ver se consegue dar uma solução, dar uma sensação maior de segurança para a população? O que acontece, Marcos? Como que a gente faz? No nosso trabalho de polícia judiciária investigativo, a gente está batendo forte, né? E, lógico, fazendo esse levantamento, onde a incidência é maior, a gente, obviamente, atua, né? Trabalho investigativo mais forte nesses locais. No que se refere ao trabalho preventivo, que cabe à Polícia Militar, à Guarda Municipal, a gente tem em conversa parcerias, em conversas de forma contínua, para que seja esse trabalho feito de uma forma completa, né, sintonizada. Então, sim, está sendo feito. Houve um fato bem que vem ao encontro de você está dizendo, né, que o crime não tem barreiras. Quando ainda a gente ainda estava, né, eu ainda estava frente ao 1º DP de Itaquá, houve um caso de tentativa de sequestro da primeira-dama de Poá, onde iniciou-se em Poá, o desfecho foi em Suzano, e a gente lá, investigando um outro fato, conseguiu desvendar prender os autores, enfim. Então, realmente, o crime não tem barreiras e eu só vejo dessa forma, um trabalho sincronizado, né, e onde todas as instituições falando a mesma língua.
Doutor, talvez até nessa questão, voltando, no caso dos bolivianos, teve essa cooperação do município Poá com o país claro e também com a Bolívia. Talvez então o senhor está tentando juntar essa mesma filosofia, esse mesmo pensamento, mas agora especificamente só na cidade, por exemplo, juntar as forças de segurança e fechar um cerco também aos criminosos, porque querendo ou não, o trabalho contra o crime organizado depende da cooperação, e não só de uma polícia ou de uma força de segurança específica, né? É mais essa questão de vocês unirem forças aí para um bem comum, que é a segurança da população? Sim. Tanto é que, de forma contínua, a nossa seccional Mogi das Cruzes, né, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, o Guarda Municipal, tem feito operações cotidianas, tem feito operações constantemente, e sempre o objetivo é atuar nos crimes contra o patrimônio, né, e tráfico de drogas. Então, sim, esse é o caminho, e isso é muito importante, é imprescindível para que consiga, né, o objetivo final, que é proporcionar maior segurança aos munícipes. Doutor, agora fugindo desse aspecto aí de crimes e tudo mais, recentemente, o senhor, depois que assumiu, o senhor trouxe uns projetos que já havia sido iniciado pelo Dr. Renato, por exemplo, e agora, enfim, Poá, a delegacia de Poá tem a Sala Rosa, né? Queria que o senhor contasse também um pouco da importância da Sala Rosa para o município, que, querendo ou não, nossa região ainda, infelizmente, concentra uma grande quantidade de crimes contra mulheres, né? Principalmente a violência doméstica cometida pelo marido, filho, enfim. Uma ferramenta, enquanto não há uma DDM, por exemplo, para tentar minimizar esses casos, tentar pelo menos combater eles mais. Como que o senhor viu essa receptividade, esse benefício, esse resultado após, né, claro, a implantação da Sala Rosa? Marcos, logo quando eu assumi o primeiro DP de Itaquá, eu vou mencionar Itaquá, mas para chegar em Poá. Logo quando eu assumi o primeiro DP de Itaquá, a gente lá botou em prática um projeto chamado Mulheres de Atitude, onde era um trabalho conjunto com toda a rede, né? A Polícia Civil, secretarias públicas de políticas públicas para as mulheres, a Ronda, a Lei Maria da Penha, apoio de psicólogos, enfim, todo um trabalho dessa forma completa. E o que foi percebido naquele período é justamente o seguinte: a mulher, eu observava muito isso, né? A mulher chega na delegacia, a mulher vítima de violência doméstica familiar, chega na delegacia, faz o boletim de ocorrência, né? E os trabalhos de polícia judiciária, seja pedir prisão ou alguma medida cautelar, serão feitos. É feito, né? Só que ela invariavelmente requer algo a mais, e é justamente esse trabalho que envolve toda a rede, né? Um apoio de psicólogo, até o restabelecimento da autoestima para a volta do mercado de trabalho, enfim. Então, esse atendimento diferenciado e específico direcionado às mulheres. E foi com esse intuito, com essa visão, com esse pensamento, que quando a gente assumiu o Poá, já sabendo que lá atrás havia a Sala Rosa, né? Em conversa com a doutora Jerusa, até mandar um abraço para ela e agradecer pela confiança, que é a secretária da pasta respectiva de Poá. Houve uma conversa, essa conversa progrediu, e quando foi agora, houve o restabelecimento da Sala Rosa, e a ideia é justamente essa: dar um atendimento diferenciado e voltado para esse assunto específico, para que a mulher sinta menos constrangida, porque ela chega na delegacia, né, ou qualquer outro órgão público, e não quer expor aquilo, né, é óbvio. Então, principalmente para o homem, né, ela tem aquele receio de contar determinadas coisas para um homem, então ela prefere uma mulher, né, exatamente. Tem nesse ponto que você mencionou também, quando é criança, né, quando é criança. A criança também se sente mais à vontade quando tem uma mulher, né? Exige um tipo de conversa um pouquinho diferente para que consiga. Um tom de voz. Então, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo com esse atendimento diferenciado. E graças a Deus tá dando certo, tá. Os resultados que o senhor que a Sala Rosa tem um pouco mais de um mês, mais ou menos. Uns 2 meses, né? Uns 2 meses. Nesse período, o senhor já viu uma melhora, por exemplo, talvez
num crime, não num crime, mas num histórico, numa história já bem mais montada para que vocês possam já dar andamento, por exemplo, da investigação, já solicita talvez eventualmente a prisão do agressor? Como que está sendo? Marcos, o que deu para perceber é que aquelas, né, que procuram a delegacia em razão desse tipo de crime, o que deu para perceber é que elas se sentem mais seguras de si, né? Falam com mais propriedade, porque muitas, né, infelizmente, a gente entende, elas relatam aquele fato, aquela agressão que sofreram e têm medo de levar aquilo à frente, né? Com medo de uma represália. Represália maior. Muitos crimes dependem única e exclusivamente da mulher, de levar, da vítima, de levar aquilo à frente. E a não ser alguns casos, alguns crimes específicos. Então, deu para perceber isso, essa confiança, né? Isso daí deu para perceber, é nítido. Aí a confiança já tem mais vítimas que estão apresentando? Seria nesse sentido? Um balanço? Pode ser, talvez, de a cada 10 que vão até a delegacia, duas ou 5, como o senhor tem? Marcos, não em números assim, né? Eu posso te afirmar. Mas, por exemplo, a gente, dos boletins de ocorrência feitos, por exemplo, de ameaça, né? Nesse âmbito de Maria da Penha, muitos deles a mulher não representava, né? A vítima, a mulher não representava, com medo, e isso a gente ouvia, o medo de represálias e tal. E a partir dessa sala rosa, desse atendimento com olhar peculiar, a gente tem tido um aumento, né, diante, acredito eu, porque para mim está bem claro isso, dessa confiança que elas passam a ter, essa autoestima, né? Então isso daí houve sim, ponto positivo. O doutor, até aproveitando esse gancho de melhorias aí que o senhor tem buscado, não só, digo assim, para a cidade de Ipuá, mas também, até então, quando o senhor era titular do primeiro, o senhor trouxe outro programa que visou a população, né? No caso, foi a população de Itaquá, que foi a Delegacia Legal. Doutor, esse projeto de Delegacia Legal, como que ele ainda continua em execução, por exemplo, em Itaquá? Ele vai para Ipuá? Como que vai ser, por exemplo, daqui os próximos meses, né? Que até complementando, o doutor recebeu um convite do próprio secretário de Justiça para que pudesse apresentar o projeto lá para ele, né? Também para o público. Foi assim, né? Na minha vida particular, né? Mesmo antes de entrar na polícia, sempre estive envolvido em causa desse tipo, ação social, enfim. E aí, a profissão te proporciona, né? Conhecer pessoas e te dá um leque maior. E aí, há uns 3 anos aproximadamente, 4 anos aproximadamente, veio essa ideia, porque a gente ia nas escolas, né? E aquela visão de grades, verdadeiras prisões, poxa, vamos tentar fazer alguma coisa para tentar ajudar, ainda que uma criança não entre no mundo das drogas, já valeu a pena. Então foi com essa ideia, a gente começou a rodar as escolas em Itaquá, está estendendo para o município, né? Para a região, Poá, Suzano, enfim. Então a gente começou em Itaquá, e aí temos esse nome, Delegacia Legal, e dentre outros, levar palestras de drogas, bullying, violência doméstica, de conscientização, prevenção, a emissão de RG. Houve um fato bem peculiar, porque muitos não participavam de competição esportiva representando o município, porque não tinha condição financeira de ir. E é um serviço tão simples, né? Até gratuito. Sim. As pessoas pensam que elas não têm a informação disso, né? E a gente, vendo isso, essa necessidade, não, vamos agregar a Delegacia Legal. Então vamos trazer o serviço de RG, vamos até a escola. Muito positivo. E, enfim, isso já ao longo dos 3 anos, 4 anos aproximadamente. E quando foi uns 20 dias mais ou menos, nós tivemos a grata surpresa de o Dr. Paulo Dimas Mascaretti, secretário da Secretaria de Justiça e Cidadania. Ele conheceu o projeto, aí ele convidou para ir lá na secretaria apresentar. Esse projeto dele ia ser legal. Semana passada estive lá, apresentei, e aí ele fez um convite, né? E inclusive foi hoje o lançamento do programa São Paulo contra as Drogas, né? E ele convidou para participar desse lançamento, desse programa. E então estive lá numa escola lá na capital para o lançamento desse programa e assim, ele abriu as portas, se mostrou muito receptivo e está dando, e vai dar, e está dando todo o apoio para esse trabalho realizado. E agora, talvez até expandir para a região, para outros municípios, porque eu sei que a Delegacia Legal no quesito das palestras envolvendo
para tentar levar a conscientização da garotada para não usar droga, a questão do bullying, que infelizmente acaba acarretando outros fatores, como a tragédia da Escola Raul Brasil, né? Um dos atiradores, que o pessoal cita, que ele sofria um bullying no passado, mas só que ele quis mostrar talvez uma superioridade posteriormente, que acabou culminando nessa tragédia que manchou aí a história do Alto Tietê, né? Tem uma programação de quais outras escolas aqui da região vão receber essas palestras? Até porque, se eu não me engano, em Itaquá, o pessoal ligou para o senhor e falou: doutor, vem aqui. Até que eu vi que foram bastante pessoas, né? A receptividade não foi só dos alunos, foi pai, professor. Então todo mundo ficou sentadinho, ouvindo, prestando bastante atenção. Essa é a ideia, a seguinte: não é só o público-alvo, crianças, adolescentes e as famílias, né? Além dos professores, lógico. Uhum. Por quê? Entender o que aquela criança, aquela adolescente passa em casa, né? E ajudar as famílias, seja num trabalho de conscientização, algo desse tipo. Então, a ideia também é abranger, atingir as famílias, e tanto é que nessas idas, né, nas escolas, muitas famílias fazem presente. E engraçado que é dia de semana, né, as pessoas trabalham, saem mais cedo, ou vêm correndo do trabalho. Então isso tem sido muito gratificante, esse feedback tem sido muito legal. Por exemplo, na escola Nkakunozuki, em Itaquaquecetuba, houve um fato bem bacana. Quando nós fomos lá palestrar, tal, havia um grupinho de alunos muito inteligentes. E esse grupo de alunos, esse grupo fez um levantamento de toda a escola, quem precisava tirar RG. Nossa. Ou seja, eles se enganjaram nesse projeto, enfim, nessa ideia. Foi muito legal. E há relatos até de uma professora que a mãe de um deles foi até a escola e queria saber o que estava acontecendo, porque o filho estava indo para a escola, coisa que não era tão comum. Então, bem bacana. A presença do Marcos, eu acho que o caminho é esse: conscientização, prevenção, levar conhecimento. Eu acredito muito nisso, né? Acho que esse é o caminho. A gente tem tido um feedback legal. E aquilo que eu falei, né? Se uma criança deixar de entrar no mundo das drogas ou qualquer outro crime, já valeu a pena. Até mesmo ela perceber o quanto é ruim, talvez, você ficar ali importunando o mesmo colega, juntar um grupo de amigos só para ficar importunando por determinada questão, né? Vai mexendo com o psicológico das crianças hoje em dia, que ainda, além de tudo, tem a escola e vem as redes sociais, acabam forçando determinados pensamentos, né? Acaba piorando uma situação que... A questão do bullying, né? Sim. O bullying tem uma característica que acontece a grande maioria no ambiente escolar, e justamente envolve essa relação, né, da pessoa que domina e o dominador, né? Uhum. Do mais forte para o mais fraco. E isso tem causado muitas, principalmente meninas, mulheres, sequelas, né? Sequelas, depressão, e até o desfecho mais grave, que é o suicídio. Uhum. Então, acho que esse trabalho de conscientização, tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente de boa vontade. Eu acredito muito nisso, piamente. Doutor, o projeto que o senhor leva na questão das palestras, eu sei que Itaquaquecetuba teve recentemente, até o próprio 35º Batalhão, ele fez, por mais que um mapeamento, vamos dizer assim, um levantamento rápido, básico, foi de questão de uma semana, se eu não me engano, havia 5 ou 6 relatos de meninas mesmo, que elas tinham ou se autoflagelado ou tentado, sim, um suicídio, né? Que foi realmente uma semana ali na cidade que houve essa questão, esse aumento de adolescentes querendo acabar tirando a própria vida. Até vendo esse enfoque, tem talvez outros grupos, outros delegados que falam assim: olha, vamos fazer uma parceria, cada semana a gente acaba pegando, sei lá, por exemplo, 5 escolas de Itaquá, depois vai para 5 escolas de Suzano. Há uma parceria de outras pessoas que procuram o senhor para poder palestrar também sobre esse tema? Sim, parceria de colegas, profissão. Vale aqui mencionar que a gente tem todo o respaldo, né, do nosso seccional, Dr. Jair Ortiz, tem todo o respaldo. A minha equipe, né, enfim. A OAB tem procura, né? Esse trabalho conjunto, a OAB de Itaquá, por exemplo, com o atual presidente, Dr. Jairo.
foi o Dr. Zenival, o presidente anterior. Então eles têm também o trabalho e a procura nesse sentido. Escolas, por exemplo, escolas de Suzano, eu já recebi convite, né? Estamos só organizando a data. Poá, então Arujá. Eu fui, tem acho que uns 20 dias, Marcos. Fui numa escola em Arujá. Fiquei de voltar, né? Agora com recesso, né? Com as férias. Então a gente vai esperar a volta, mas Arujá. E teve, tem tomado uma proporção cada vez maior. E eu fui numa faculdade em São Paulo, fui chamar para ir na faculdade em São Paulo para palestrar sobre racismo e direitos humanos, né? Direito das minorias, em específico o assunto era o racismo e direitos humanos. Então tem recebido bastante convite, assim, bem bacana. Até mesmo, talvez esse feedback da palestra em São Paulo foi resultado das palestras que o senhor acabou fazendo em Itaquá, porque a maioria acabou sendo em Itaquá porque o senhor trabalhou um tempo mais no primeiro, né? Em Itaquá eu fiquei lá 10 anos praticamente, né? Tem um vínculo com a cidade, enfim, criei raízes lá. Então, naturalmente, é um projeto que surgiu em Itaquá e tem dado uma repercussão muito bacana. E em razão disso, a gente tem já começado a rodar outros municípios. Em agosto agora, fui chamado para ir em Ferraz falar sobre violência doméstica para um grupo de mulheres, né? Então, e quando eu recebi esse convite em São Paulo, na faculdade, foi justamente isso daí. Tô vendo, né, nas redes sociais e tal. Quer vir aqui palestrar? Pô, vou, eu gosto. Acho que é o caminho, eu acredito muito nisso. Conscientização e conhecimento. Até a questão do fato do senhor ser delegado até puxa esse parâmetro, né? Que nem, por exemplo, o senhor não cuida de um crime específico, então cuida de vários fatores que acaba o senhor pegando uma experiência, né? Ou vendo o fato, vivenciando o fato ali no momento de registrar, como também na questão de procurar a solução para ele, né? Aí como que, até complementando, doutor, eu sei que recentemente Itaquá, ele tem tido problemas, ele sempre teve, né? A doença crônica de Itaquá, até são as divisas e a falta talvez de políticas públicas relacionadas à segurança pública. Na época, antigamente, quando o senhor teve a ideia, foi justamente por isso, na época, como foi quando o senhor estava como plantonista? Na época eu estava ainda como assistente no DP Central, e aí a partir do momento que eu passei a ser titular do primeiro DP, tive uma maior autonomia, né, com todo o respaldo superior. Então foi mais ou menos nesse período. Assim, aí o senhor viu que fosse, agora tem oportunidade, talvez? Marcos, o que aconteceu? A gente participando de reuniões, né, consegue, às vezes finais de semana a gente vai em reuniões, né, nos bairros, falar sobre, tirar dúvida, enfim, eu ia bastante. Um líder comunitário procurava? Isso, então vamos lá falar. E aí, essas reuniões, muitas delas aconteciam e acontecem em escolas. E aí, algo que chamou muito a atenção, escolas cheias de grades, né? E é um choque, porque, né, você é mais novo, a minha geração não tinha muito disso, houve um choque. Mas por que isso está acontecendo? E então, os professores, alunos verdadeiros, né, estão presos, com medo. Infelizmente, essa violência é geral, né? Então, foi com essa observação, né, que surgiu a ideia, vamos tentar fazer alguma coisa, tentar trazer uma palavra, uma atitude, enfim, tentar fazer alguma coisa. É isso que a gente está fazendo. Minimizar até os impactos, né, doutor, da questão da violência aí. O Marcos, sabe o que tem chamado a atenção? Assim, né, a violência, a nossa atividade fim, a polícia judiciária, esclarecer o crime, prender os autores, deixar à disposição da justiça. Mas eu acredito também que a polícia e faz isso muito bem, tem um papel muito importante na prevenção, né, na prevenção. E você vê que um assunto liga o outro. Quando a gente começou a ir nas escolas, o que chamou também a atenção, os adolescentes que já estão na iminência para sair para o mercado de trabalho. Muitos deles desacreditados, autoestima baixa. E a gente vai lá, conta um pouquinho da história também, né? E até por conta da região onde que mora? Digo isso, Marcos, pela falta de perspectiva, talvez, mas isso é geral, né? Isso é geral, infelizmente, é geral, não tem uma região específica. Isso é o que a gente
tem percebido, né? Uhum. Então a ideia é essa, além de outras coisas, levar uma palavra positiva e mostrar, né? Mostrar que é possível e mostrar com resultados e fatos concretos. Ah, perfeito. Doutor, até a gente está chegando praticamente aí no final da entrevista. O senhor já tem agora a primeira programação das palestras, o Delegacia Legal? Tem uma programação já agora para o segundo semestre? Tem. O senhor pode divulgar, é claro? A gente já tem, já de imediato, 3 escolas já. Uma delas é o Homero, que fica em Itaquaquecetuba. É uma das mais tradicionais, né? É a segunda mais antiga, né? A primeira fica lá na MMDC, em Itaquá. Então exatamente. Uma das mais tradicionais. Então ela, voltando às aulas, ela a gente já está, depois talvez no Piratininga, então a gente ainda está na Village, né? E aí em agosto, em Ferraz, também já tem uma escola aqui em Suzano, só não vou lembrar agora o nome. E em agosto também. Em agosto, a partir de agosto, né? Que volta às aulas, a volta às aulas. Ah, então aí em agosto você vai ter uma programação cheia aí de palestras aí para. Doutor, agradecer a presença do senhor. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos leitores, né? Talvez aí, o pessoal que se interessou nessa questão de palestras, que tem uma experiência, talvez é um psicólogo, talvez ele esteja numa área específica, ele estuda uma área específica que envolve essas questões, como que ele pode entrar em contato com o senhor para também ele integrar esse grupo de ajuda, né, da região? Porque a gente sempre tem que buscar ajudar a região, não só o município. Marcos, quem se interessar, quem quiser, quem de alguma forma quiser contribuir, ajudar, só me procurar na delegacia, né, de segunda a sexta, estou lá no horário de expediente, tem a equipe também, meu telefone, posso passar? Pode, isso, passar seu telefone celular, aí. Pode mandar mensagem, não tem problema, toda ajuda é bem-vinda, né? Então, 97340-3369, toda ajuda é bem-vinda. Eu acho que esse é o caminho, um trabalho todo mundo junto no mesmo objetivo. Não, perfeito. Para você que acompanhou mais um programa dessa entrevista, mais tarde vai ter uma nova entrevista agora programada, se não me engano, com o Edgar, Monique? Edgar? É hoje? Amanhã? Amanhã? Então confundi, amanhã. Quero agradecer a presença de você que assistiu a gente e que o senhor acompanha aí pelo portal e pelas redes sociais, que é o www.diariodesuzano.com.br. E até o próximo vídeo.